Oi, oi galera! Hoje eu vou trazer para vocês a resenha do filme Napoleão. Vamos lá? Dirigido por Ridley Scott, o filme é um olhar original e pessoal sobre as origens de Napoleão Bonaparte e sua rápida e implacável ascensão a imperador, visto através do prisma do seu relacionamento visceral e muitas vezes volátil com a sua esposa e verdadeiro amor, Josephine. Então o diretor traz aqui um pouco dessa história do Napoleão. Ele começa na época da morte da Maria Antonieta e várias guerras que sucederam após a morte da Maria Antonieta. E o Ridley Scott traz isso com uma perfeição única, que nós já conhecemos, o diretor, tudo pensado nos mínimos detalhes, do figurino ao cenário, às músicas, tudo aqui se encaixa de uma forma perfeita. Inclusive, ele tem uma cena em que tem uma guerra em que os soldados têm que formar um quadrado para tentar atacar o inimigo. E o Ridley Scott perdeu noites de sono imaginando se essa cena ficaria perfeita da forma que ele queria. E quando foi filmado, a cena ficou ótima, deu super certo. Ele até brincou e falou que poderia pagar cerveja para todos os figurantes. E aqui a gente vê um pouco da personalidade de Napoleão. Ele era um cara extremamente estrategista, inteligente. Ele deu um show aí em muitos imperadores, muitos reis na época da guerra, mas em contrapartida ele tinha uma dependência emocional muito grande pela Josephine, que era sua esposa, e até pela sua mãe. Então ele mostra ser aquela pessoa frágil, dependente em um momento, mas lá fora aquele cara inteligente, estrategista, que está sempre à frente da batalha. Ele nunca deixou a batalha, os outros lutarem por ele, ele sempre vai também em combate. E essa dependência emocional é super interessante para a gente analisar, vendo que ela traía ele absurdamente e ele aceitou mesmo assim, e ele também traía, né? Mas ele aceitou ela, ele tinha um amor muito incondicional, ele teve que se separar dela porque ela não podia dar um herdeiro, e naquela época era obrigatório, né, um rei, um imperador, trazer um herdeiro. Então ele se separou dela, mas com lágrimas nos olhos, e acabou casando com uma menina de 15 anos para poder ter esse herdeiro, mas ele sempre vivia lá visitando a Josephine, que teve todo o suporte que ela necessitava. Só que ela acabou, infelizmente, morrendo, e ele chegou depois e sofreu muito com isso, ficou super deprimido porque não avisaram para ele estava em batalha. E o filme traz aí vários momentos da época do Napoleão, inclui sua ascensão ao poder durante a Revolução Francesa e a sua campanha pelo domínio da Europa e da Ásia. E mostra que ele veio do nada, ele era um simples combatente e virou um grande imperador, rei, ele com toda a sua inteligência. E temos um elenco maravilhoso, que falar de Joaquin Phoenix, que mais uma vez mostra o seu brilhantismo, o seu poder de ator. Eu acho que aqui ele merece o Oscar realmente por esse filme. Como eu falei, né, ele mostra esses dois lados do Napoleão, aquele inteligente, estrategista, poderoso e ao mesmo tempo dependente emocional da sua esposa. E junto com a Vanessa Kirby, que faz o papel da Josephine, eles trazem uma dupla super interessante, né, que é essa questão desse relacionamento que às vezes parece até ser meio tóxico, porque eles ficam falando, ah, você depende de mim, você depende de mim, e né, tem toda a traição também por trás. Então é muito interessante ver os dois em cena. Mas infelizmente o Ridley Scott recebeu algumas críticas na internet, principalmente do histórico Dan Snow, alegando que tiveram algumas falhas no filme que não são verídicas. O momento em que teve a guerra no Egito, ele atirou nas pirâmides, o historiador diz que não existiu isso. E quando Maria Antonieta foi enforcada, cortaram o cabelo dela curtinho
e no filme não acontece isso. Então ele trouxe aí bastante críticas em cima disso, e o Ridley Scott ainda brincou. Você estava lá para saber se isso é verdade ou não? Então ele foi inteligente aí nas suas respostas. E o filme é super interessante, muito bem executado, super bem montado. O único defeito que eu vejo aqui é porque ele é um filme muito longo. Como tem muita batalha no filme, a gente vai ver várias guerras aí, ele acaba que se tornou um pouco desmotivador por conta disso. Porque ele é um filme muito longo, eles são 2 horas e meia, então a gente passa 2 horas e meia vendo essa situação de guerra, guerra contra um, guerra contra o outro, e eu acho que tornou um pouquinho desmotivador por conta disso. Mas de resto foi tudo muito brilhante, muito bem executado, muito bem formado. As cenas, né, de ação, de guerra, elas seguem os mínimos detalhes, né? Igual eu falei, o Ridley Scott pensou em tudo ali, desde o chapéu, milimetricamente falando, tá no topo da cabeça da forma certa, são os uniformes dos personagens, o cenário, a música, a trilha sonora também é maravilhosa. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 8. O filme Napoleão chega aos cinemas dia 23 de novembro, hoje, e quem gosta de um bom filme sobre história, conhecer um pouco da história do Napoleão, o filme é super interessante, e também pela questão do elenco, quem gosta desse tipo de filme, que tem bastante guerra, luta, e aqui ele não poupou em nada, temos aí até cenas bem gores, vale muito a pena conferir. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você vai assistir o filme ou já assistiu, comentem aqui embaixo. E até a próxima!